Afrouxou e você puxa o papel. Ah, tá aqui? Só esse aí. Só de cima? Acho que tá... Vai ter que afrouxar mais porque ele tá você vai preso. rasgar. Só de cima ou do... Só de cima. Puxa, ai, puxa. Aqui tá preso. Ele tá grudado com cola na borda. Aqui em não tá cima. preso não, porque vai rasgar. Aqui saiu. Vai, pode ir. Pode, se rasgar, rasgou. Para um lado, para um lado e para o outro. Assim, vai. Não vou nem falar quantos anos, né? Só vou falar enorme, né? Com a mediunidade, né? Já teve contato aí com a mediunidade de efeitos físicos, que é a amostra que ele está começando hoje, né? Que ele vai apresentar. E ele vem trazer para a gente um pouquinho desse conhecimento que ele tem sobre a mediunidade. Vai ser uma roda de conversa, então significa que a gente pode interagir, conversar, perguntar, tirar dúvidas. E eu vou deixar vocês por conta do nosso querido quadro. Quem vai fazer a prece? Alguém aqui quer fazer a prece para a gente iniciar? Não? Geralmente ninguém fala assim, é você, eu posso... mas que você devia ser quem indicou, né? Eu queria... Então eu vou convidar alguém para fazer a prece. Pode convidar. Vou convidar outra pessoa também experiente na área da mediunidade que chegou aqui, que é a Dona Inês. Você faz a prece pra gente, Ó, Dona Inês. é a mais jovem dos nossos jovens, todos os jovens. Pela oportunidade preciosa de participar dessa exposição. Muitas pessoas raramente tiveram recordar seu conhecimento. Agradecemos essa tarde de estudo e aprendizado. Rogamos a Deus abençoar o nosso trabalho, iluminando a nossa inteligência, o nosso coração, para que possamos utilizar esses trabalhos da mediunidade a benefício do nosso crescimento espiritual. Médiuns, espíritos todos nós. E a mediunidade tem o objetivo de nos levar ao aperfeiçoamento do nosso espiritual. Então, que possamos aproveitar todas as oportunidades de conversarmos e estudarmos a respeito dessa faculdade abençoada que Deus nos permite para a nossa interação com o mundo espiritual. A pátria, onde os nossos entes queridos que passaram pelo momento da morte vivem hoje. Para onde eles nos vão? Então, que possamos aproveitar essa tarde abençoada, a presença do Arte, dos evangelizadores, e de todos os evangelizantes que aqui se encontram. Porque, acima de tudo, essa instituição espírita é uma escola. Muito bem. Manda a ética que a gente se apresente, mas se a gente fosse apresentar todo mundo primeiro, seria muito interessante. Mas eu não vou gravar o nome de vocês e nós precisamos ganhar um pouco de tempo, né? Todos vocês são bem-vindos, eu fico muito feliz e me sinto honrado aqui com a presença da Dona Inês, né? De vocês todos, fico muito feliz. Agora, eu tenho uma pergunta a fazer. Daqui, todo mundo aqui. Quem é médio aqui? Levanta a mão. Não, quem é médio? Por que você acha que você é médio? Só ela? Ali ela também respondeu. É? Por que vocês acham que são médios? Não, porque todo mundo é médium. Como assim? Todo mundo é médio. Todo mundo é médium de intuição. Vamos então lembrar Kardec. Kardec diz assim: toda pessoa que sente em algum grau, seja ele qual for, a influência dos espíritos é médio. Então, é uma coisa tão comum quanto respirar, quanto transpirar. Faz parte, como a Inês falou, é uma qualidade própria
da pessoa, do encarnado, é orgânico. O Palhano foi o primeiro, nosso companheiro Palhano, a observar que ela é hereditária. Por quê? Ela está onde? Sediada no perispírito. Se o perispírito vai determinar nos genes, na formação fetal, toda a estrutura do organismo futuro, está lá a mediunidade. Porque se vocês olharem André Luiz, tem mediunidade no mundo espiritual, mas o nosso assunto não é esse, é outra história. No mundo espiritual tem mediunidade. Não tem perispírito? Ou não tem? Então todos nós somos médios. Agora, vamos fazer a diferença entre ser médio e o exercício da mediunidade. Mas ninguém fica isento disso. Ouviu um barulho, alguém chamou pelo nome, alguém chamou, virou, você vira, não tem ninguém. Então, e passa despercebido. A gente é médio 24 horas por dia, não é só na reunião mediúnica para psicografar os espíritos falar. Nós somos médios 24 horas por dia. Então, na mediunidade, vocês, se olharem o livro dos médios, mediunidade, o médium tem que estudar, estudar, estudar. O Chico fala, Kardec fala, Divaldo fala, os espíritos nos falam, para aprimorar, que a mente do médium, o Chico fala assim, Julinho falou com o Julinho, a mente do médium é igual a um campo de aviação. Se é um campo sem vergonha, de terra, baixa teco-teco. Se você aprimora, asfalta, vai dar, naquele tempo era Douglas DC-3, bimotor. E se você aprimora o campo, bota radar, vai baixar jumbo. Então a mente do médium ele tem que ter material, tem que ter acervo. E outros detalhes a gente pode conversar outra hora. Agora, quanto a perguntas, eu vou falar o que Zé Grosso falava com a gente. Pergunta o que quiser. E eu respondo se puder, né? E se souber. Bom, então nós vamos abordar um aspecto muito característico. Vocês vão ler no livro dos médiuns, você pode ler Hermínio de Miranda, André Luiz, pode ler Martins Peralva, pode ter tudo de médium, mas a base é o livro dos médiuns. Não tem outro, é aquela síntese fantástica, é um tesouro o livro dos médiuns. Então, nós vamos falar mediunidade de... O que é fenômeno físico? Quem me fala? Rapidinho. Fenômeno físico. É aqui, ó. O fenômeno existe no mundo físico. Eu encostar em alguém é um fenômeno físico. É um fenômeno físico. Muito bem. Uma cadeira que você derruba. Mas, se uma cadeira se mexe sozinha, não foi tremor de terra, não foi vento, não foi nada, é um fenômeno de efeitos físicos. Os efeitos se veem patentes na matéria. Foi assim que Kardec começou quando estudou sobre as mesas girantes. Bom, se tem uma resposta inteligente, então o fenômeno é inteligente. O fenômeno é inteligente. E você tem efeitos físicos e efeitos inteligentes. Agora, nos efeitos físicos, mostrou que havia uma inteligência por trás daquilo, porque uma mesa se mexer e responder perguntas, não é a mesa que é inteligente. Tem algo inteligente ali por trás. Então, fenômeno de efeitos inteligentes. Psicografia, psicofonia que passa pelo cérebro, geralmente passa pelo cérebro. Por isso que é fenômeno de efeitos inteligentes. O espírito, você vê um espírito, quer dizer, o seu raciocínio identificou pela visão espiritual que é um espírito, que você viu uma cena do mundo espiritual, que você se transportou. É um fenômeno de efeitos inteligentes, ou efeito inteligente. Efeitos físicos são aqueles que se mostram na vida comum, material, cujo efeito é físico, mas por trás tem uma inteligência. Meu pai era assim, está aparecendo luz na casa de fulano de tal. Aí ele perguntava, não é farol de carro? Não é reflexo do espelho? Não é a lâmpada que piscou? Ele não deixava passar nada para dizer, tem espírito ali. Ele não tem, né? Bom, é só para vocês entenderem que o fenômeno de efeitos físicos há um aspecto muito curioso, muito interessante, que aconteceu a partir dos grandes fenômenos do passado, cujo objetivo era demonstrar a presença dos espíritos. Os trabalhos de moldagem parafina. A gente que estudou arte, Estela, você vai no barro,
faz na argila, molda alguma figura, coloca gesso em volta, tira o barro, fica a forma. Aí você bota gesso, quebra a forma e aquilo que você moldou fica de forma positiva. Então o que os espíritos fizeram? Eu vou explicar depois. Mas aqui, vamos ver os médiuns que eu convidei, né? Aqui. O Freinek Kluski era da Polônia, tudo no século XIX. A Ana Prado, de Belém do Pará, era extraordinária também, aconteciam os fenômenos com ela. E esse médium aqui, o Francisco Antônio Belo, no Centro Espírita Padre Isabel, botei a figura Padre Isabel, que era o espírito que orientava a reunião. Então, houve muito fenômeno de efeitos físicos em que os espíritos, usando a energia do médium chamado ectoplasma, se tornam palpáveis, visíveis e como eu disse, palpáveis. Com Peixotinho, por exemplo, em Campos, que eu conheci, se materializavam 3, 4 espíritos luminosos, acesos na reunião, porque usa a energia do médium, o chamado ectoplasma, que também não vamos entrar em detalhes, que é outra história muito longa, e se tornam visíveis e palpáveis. Então, o que os espíritos fizeram? Aqui as primeiras imagens que eu tenho aqui é que moldagens de mãos e de pés. Aqui, ó, de mão também. Eu botei lá atrás e devia ter colocado aí. Como é que os espíritos fazem? Aqui o nosso equipamento aqui na Casa Espírita. É uma lata com parafina derretida que chega quase a 60 graus. 60 graus para parafina é muito grande. Um fogareiro elétrico e um balde com água gelada. Então o que acontece? O espírito materializa a mão, que não precisa se materializar todo. O espírito, para fazer fenômenos assim, para, por exemplo, trazer, digamos, uma flor lá da casa da Inês, para na reunião aparecer, ele só materializa isso aqui. Vai lá, pá, tira a rosa, envolve em si mesmo, traz e coloca ela para rematerializar de novo. Então, eles materializam somente a mão, enfia a mão na parafina quente. Quem quiser testar, não faz isso não, brincadeira. Não faz não, para o pronto-socorro direto. Enfia a mão na parafina, quando tira a mão, ela está com resíduo da parafina na mão e põe na água gelada. Outra vez na parafina e vão fazendo assim, até que vai engrossando. E quando a gente estava na reunião, a gente sabia, na escuridão, quando exatamente os espíritos molhavam na água gelada. Fazia tsh. Qualquer coisa líquida quente você bota na fervura, ela frita, né? Tsh. Então era tsh. Aí está dentro da água, daqui a pouco, outra vez. Tsh. Quer dizer, a gente sabia. Quando a lua fica com certa consistência, eles desmaterializam a mão e fica lá a luva. E no caso do Freinek Kluski, né? E como no caso da Ana Prado também, que eu vou mostrar para vocês, e do Padre Isabel, com esse médio aqui que eu mostrei para vocês, acontecia isso. Eles, depois de pronto, enchiam de parafina, ou de gesso de dentista, quando solidificava, arrebentava a luva. Nós nunca tivemos coragem lá na Casa Espírita de fazer isso, deixar a luva inteirinha, né? Ele podia ter feito. Então vejamos, aqui nós temos, vocês estão vendo aqui, moldagens dos espíritos que se materializavam com o Freinek Kluski, porque ele foi considerado o príncipe dos médios, que foi tanto fenômeno, estudado muito pelo francês Gustave Gelée. Vocês estudem a vida dele, foi um dos que escreveu mais livros sobre fenômeno espírita, Gustave Gelée. Mas pesquisou mesmo, mas muita coisa. Bom, então, aqui tem as moldagens do espírito que, através do Freinek Kluski, polonês. Aqui nós temos Ana Prado. Ana Prado, ela viveu no Pará. Os fenômenos com ela, olha ela aqui, ó, na cadeira aqui é a fotografia dela, do século XIX também. Eu tenho uma fotografia dessa, que eles fizeram, ela estava transparente, desmaterializada.
Porque quando o espírito vai se materializar, ele tira as partes sólidas do médium para se tornar mais sólido. Então, o médium às vezes fica totalmente desmaterializado, não fica nada em cima, só pelo espírito dele ali, né? Em cima da cama, como o pessoal via com o Peixotinho, os espíritos levavam lá, acesos, e estava lá, às vezes, uma forma ligeiramente transparente, só o perispírito do médium, e o médium completamente sendo usado para a corporificação dos espíritos. Mas o que eu quero mostrar também aqui é a evolução do trabalho artístico dos espíritos. Observem que aqui, no caso da Ana Prado, vocês têm mãos, como tem no Franek Kluski, um pé materializado e algumas flores. Observa que já é um trabalho artístico. Eles podem também pegar a flor e fazer a mesma coisa, mergulhar, mas a flor vai derreter. Então eles moldavam, pegavam a parafina, artesanalmente, moldam a flor, né? E a parafina ela é friável, ela quebra, ela é quebradiça. Só espírito mesmo para fazer isso. Você pega uma parafina, tenta fazer isso, ela quebra, é quebradiça, né? Então vejam bem, o aspecto artístico aqui de flores, aqui algumas flores também, e das moldagens, para comparar com do espírito Padre Isabel e com as do Júlio César, que nosso companheiro foi engenheiro, foi companheiro nosso da Casa Espírita, Inês, muita gente que conheceu o tio Julinho, né? O tio Julinho. Já desencarnou, lógico, né? Hoje ele está aqui, ó. O nosso querido tio Julinho. Então, vamos ver a diferença do trabalho de arte. Bom, aqui no caso do Padre Isabel, eles moldaram também a arcada dentária. A parafina enfiava a boca, era demais, né? Só espírito mesmo. A boca sem fechar e deixava a parafina, botava dentro d'água outra vez, até formar uma luva. E depois desmaterializava a boca e ficava lá a forma e depois preenchia de jeito. Foi o que aconteceu aqui, ó. Demais, né? Houve uma época que o padre, vocês não conheceram o Padre Quevedo, foi um padre que rodou o Brasil, mas ele criou tanto caso para os espíritos, dizia que ele era parapsicólogo espanhol. Eu sou parapsicólogo universitário, não existe parapsicologia universitária. Parapsicologia, tudo é fenômeno parapsicológico. Ele combatia para a televisão, até o Clóvis Nunes, nosso Clóvis lá da Feira de Santana, enfrentou e botou ele abaixo de zero, entre aspas, né? Com os argumentos, que o Clóvis é terrível, para polêmica, ele defende o espiritismo até estiver debaixo d'água. Então enfrentou o Padre Quevedo. Bom, na televisão. Então ele dizia que tudo era fenômeno parapsicológico. Quando ele começou a dizer que os milagres eram fenômenos parapsicológicos, aí a igreja tirou ele de escanteio, tirou, botou lá para São Paulo e ele parou, porque ele começou a dizer que os fenômenos da igreja não eram milagres. Isso é a base da igreja, milagre, é um milagre. Então ele diz que estava mostrando que não era fenômeno parapsicológico. Aí ele extrapolou. Então veja bem, eu quero... sim, então eles começaram a tentar fazer com luva, enchia a luva d'água para botar na parafina, mas ele derretia, né? A parafina na lua. Hoje, com as técnicas de hoje, pode fazer isso. Pode fazer, mas naquele tempo não tinha tecnologia de laser, de nada disso. Bom, então vamos lá. Então vocês veem que a arcada dentária, aqui é um símbolo, se me falha a memória, acho que da medicina, né? É uma taça, eu não sei se é medicina, com uma cobra envolvida ali. Então tudo indica que aqui também usaram um objeto para poder fazer... Vocês estão entendendo até agora como é que é o processo? Estão entendendo? Alguma dúvida? Não, né? Pega a taça, bota na parafina e põe dentro d'água. Em cima da taça fica uma camada de parafina derretida, não é isso? Solidificando. Você tirou, ela começa a solidificar. E vai na água, mergulha. Ela endurece. Com a mão, né? Ou com a boca, com o pé, com o que for. E vai fazendo rápido, várias vezes, até que fica cada vez mais grossa e com consistência. Aí ele desmaterializou a taça, que os espíritos podem fazer isso. Se eles transportam, eu tenho a fotografia,
não trouxe, porque não era para isso. Nós estávamos em plena reunião, no escuro, e os espíritos falaram: Zé Grosso, tem uma surpresa para vocês. Nós trouxemos da casa da Marinete. Eram 2 rosas, nós fomos lá na roseira, tinha 2 rosas, tinha sido cortada, e as rosas apareceram. Eles trouxeram, cortaram e trouxeram, e fizeram um transporte, que já é outra história, e apareceu na reunião. Eles poderiam ter colocado na parafina, mas ia fazer o quê? Consumir com a rosa. Pergunta. Como que os médicos enxergam? Tipo, a rosa só? Os médicos não enxergam. Em plena escura. Ah, não. Bom, aí o problema do transporte é outra história. O livro dos médiuns diz o seguinte, que o espírito pega o objeto, envolve em si mesmo, no seu perispírito, ele não atravessa a parede. Então ele, com a rosa envolvida ali, atravessa a parede e tira de si e coloca. Fácil, né? Fácil para eles. Fácil para eles, realmente, né? Então o objeto não era espiritual? O qual você está O falando? objeto da taça? Da taça, não. Não. Como a mão também é materializada. O espírito tornou material a mão com o ectoplasma do médium. Ficou você pegando o espírito, como eu estou pegando aqui em você. Zé Grosso, por exemplo, na reunião, ele botava a mão na cabeça, era um mãozão, aquele mãozão, oh, assim como vai. A Sheila não, aquela mão delicadinha, pequena, delicada, materializada. Né? Depois vocês vão ter nos dedos ali, vocês vão ver que coisa interessante. Eu só quero saber se eu estou falando depressa, se vocês estão entendendo, tem alguma dúvida, pergunte o que quiser, eu respondo se souber. Essa parafina, aproveitar que sou jovem também. Lógico. Essa parafina derretida, quem derretia os espíritos? Não, aqui ó, olha aqui ó. Os espíritos não fizeram mais por negligência nossa. Nós botamos, tinha uma lata de tinta vazia com a parafina, levava, botava 4 horas para derreter da tarde, para chegar de noite, ela está derretida. Leva tempo. Né? Daqui ó. E um balde com água gelada. E aqui um fogareiro elétrico blindado para não aparecer luz. Era desse jeito. Né? Mais alguma dúvida? Posso seguir? Bom, então vamos lá. Vamos continuar aqui. Então aqui nós temos já uma modelagem em flor, porque o espírito talvez não fosse tão artístico quanto tem sido esses espíritos que trabalharam através do Júlio. Porque veja bem, o Chico uma vez falou assim comigo e com o Júlio: Julinho, Wallace, vamos brincar de rima? Vamos. Eu falei rima, ele exprima, ele esgrima, lima, e foi assim. Aí o Júlio, eu gastava as minhas e ficava ele os dois. O Júlio gastava as dele e o Chico continuava. Aí vamos mudar para amor, fator, labor, torpor, papapá. Depois de 10 minutos eu disse: Chico, por que você está brincando de rima? A brincadeira é séria. Porque hoje os 2 espíritos poetas vão psicografar, um por o Julinho e o outro por mim. E nós precisamos ter na mente acervo, material, palavras, frases. Por isso que o médium tem que estudar. Porque hoje não há necessidade da mediunidade de comprovar. Eu tinha um livro lá, No Limiar do Etéreo, desse tamanhozinho. Não, A Voz do Antigo Egito. O médium, ele psicografou em linguagem dos egípcios. Levaram não sei para onde para poder traduzir, porque o médium analfabeto, para provar que era um mundo espiritual, que ele não podia, de maneira alguma, da cabeça dele, psicografar na linguagem cópita ou na linguagem do Egito Antigo, nos hieroglifos. Então, um parênteses, Dona Ivone Pereira, que vocês tinham que conhecer as obras dela, foi outro médium extraordinário, não de efeitos físicos. Ela recebeu Amor e Ódio, uma série deles, Memórias do Suicida, que é um livro fantástico, vários. Ela publicava as mensagens na Federação Espírita, no Reformador. E ela assinava o nome pseudônimo Frederico Francisco, porque ela gostava muito de Chopin. E ele é Frederico François Chopin. Então, como eles eram amigos, ele espírito e ela encarnada, ela assinava Frederico Francisco.
Então, Leon Tolstói, que foi prêmio Nobel de Literatura russo, daquele de Ana Karenina, Guerra e Paz, tem até filmes sobre isso, né? O Charles, que era o amigo orientador dela, disse: Ivone, eu quero te apresentar o Leon Tolstói, ele quer psicografar para você o livro, que ele escreveu o livro Ressurreição, né? Ele quer escrever Ressurreição e Vida sobre temas do Evangelho. Ela disse: mas eu não posso, eu não entendo russo. Aí ele disse: não, você já viveu na Rússia e na sua estrutura perispiritual você tem a linguagem russa. E ela psicografou o livro. Por quê? Estava lá no perispírito, tinha o seu acervo, entendeu? Então, o mesmo médio de materialização, ele tem que ter condições. O Júlio era artista, foi engenheiro, fez arquitetura, tudo, e era um artista. Você vê as coisas que o Júlio já fez. Então, o espírito encontra estruturas para poder trabalhar a sua arte. Compreenderam? Que nós temos que ter acervo material. Então, veja bem, aqui então, vocês viram isso. Agora, vamos aqui para o 5. Eu já mostrei para vocês. O espírito enfia a mão na parafina, tira, enfia na água gelada e retorna e vai fazendo assim alternativamente. Aqui é a mão da luva do seu Jerônimo Ribeiro. E isso aconteceu uma coisa curiosa. Os espíritos faziam tudo para comprovar para a gente, que embora a gente não precisasse de comprovação. Seu Jerônimo, em plena reunião no escuro, estendeu a mão. Antes, palhando, nós fizemos uma tirinha de papel e escrevemos os nomes. O Wallace, Júlio, palhando, uma tirinha. Dalmin enrolou e no escuro, seu Jerônimo no escuro estendeu a mão e palhando e o Dalmin deram um nó, tipo um anel, entendeu? Ficou um anel na mão direita. Aqui, essa foto eu perdi. Quando terminou a luva, aqui em cima, você via o papelzinho em volta da luva, e ali, quer dizer, ele amarrou o dedo, amarrou no dedo, fez a luva, tirou a mão, o papelzinho ficou na luva. Essa foto eu perdi. Esses dedos aqui, que vocês estão vendo aqui, vocês já estudaram alguma coisa sobre as qualidades do perispírito? Por exemplo, elasticidade. O espírito, tem médico que vê o espírito desse tamanho. O espírito, segundo a vontade do espírito, o perispírito ele é moldável. Ele pode encolher, pode se estender, pode se expandir, expansibilidade, mobilidade. Ele é elástico. Então, ele sofre o comando da mente. Tanto é que quando alguém às vezes vê um espírito horroroso, porque a mentalidade dele está tão ruim que as características mudam, a fisionomia fica com cara de fera, porque ele transmite a forma do seu perispírito, transmite a sua condição mental. Tanto é que os espíritos, você vê que os pintores pintam Nossa Senhora de uma beleza que eles viram assim. Então, a beleza ou a fealdade do espírito vai para o perispírito, que pega a se moldar segundo a característica do espírito. Entenderam? Então, o que acontece? O perispírito, ele tem essa possibilidade. Nós estávamos em reunião, como ia ser o dia da criança no domingo, no sábado, eles autorizaram a minha filha, a filha do Dalmi, a filha do Ari, várias crianças que já tinham uma certa compreensão, 5, 6 anos, 4, 5, 8 anos, foram para a reunião, cada um com a sua filha no colo. O seu filho no colo, o Duda, do Gisele. Aí Zé Bruno se materializou, brincou com um, brincou com outro. Duda era um rapazinho assim, gordo, forte, né? Muito forte, devia ter uns 9 anos. Duda, segura meu polegar. Aí o Duda, segurei. Aperta mesmo. Sumiu. Ele, quer dizer, materializava e desmaterializava e sumia na mão dele. Sumiu. Duda, você não tem força não? Segura novamente. Segurei com as duas mãos. Sumiu. Quer dizer, o espírito materializava e desmaterializava, ficou brincando. Aí o que ele fez? Duda, segura meu dedo. Aí foi lá, Cristina, segura meu dedo. Sheila, segura meu dedo. Carolina, segura meu dedo. Olha a elasticidade do perispírito. Então ele moldou o dedo e entregou, então, ligado a ele, né? As tiras de ectoplasma ficam ligadas a ele, a sua forma perispiritual. Quer dizer, ficou na mão ficou todo mundo. Aí quando acaba a reunião, eles fez a moldagem. Aqui tem os dedos para cada um que ele fez aqui, ó. Aqui tem os dedos com os nomes
Né? Para um ele botou 2 dedos aqui, ó, as luvas de parafina. Outra lição de mediunidade, as possibilidades, qualidades do perispírito. Uma delas é a sua capacidade de expansão e de dilatar ou de se encolher. Tem no livro Materiações Luminosas, com Peixotinho, aparece a esposa do senhor Amadeu Santos, que foi presidente da Federação Espírita de Portugal, esteve no Brasil. Ele foi na reunião, ela se materializou com um rosto desse tamanhozinho. Por quê? Era pouco ectoplasma, então ela conseguiu reduzir a sua forma, mentalizou, e ela ficou com aquela forma pequenininha e aparece na foto. Então, é um fantasma pequeno, né? Eu fico pensando assim, os livros hoje em dia, né, tem muito mais possibilidades desses filmes de efeitos físicos, nas telas do cinema, nos jogos, etc. Perfeito. Na realidade, à medida que você vai narrando, eu fico pensando assim, a criatividade das pessoas que criam isso vem dessas possibilidades, né? Exatamente. Exatamente. Os artistas que se ligam ao mundo espiritual, no lado bom, no lado ruim, eles reproduzem os filmes de terror, as revistas de terror, é inspirada por regiões do mundo espiritual, né? Você vê até os filmes de hoje, que tem certas estruturas até medievais, figuras monstruosas, são o que eles captam de regiões dolorosas do mundo espiritual. Por isso que a gente não deve ficar alimentando a nossa mente, que aquilo fica guardado. Eu antigamente tinha mania de ver muito filme policial. Chegava de noite, eu sonhava eu resolvendo o problema. E minha relação com os espíritos ficou difícil. Ficou difícil na hora de psicografar. Aí eu fui descobrir, o meu campo de aviação estava obstruído. Então eu cortei, então começou a me facilitar muito mais a percepção dos espíritos. A mente de vocês, é um campo de aviação. Cuidado com o que vocês preparam para aterrissar. É a conduta, é a postura moral, é a postura no bem, né? É a palavra, é o ato e o pensamento. Não tem como a sua aura, a sua iluminação, a sua obscuridade funciona em função da claridade ou obscuridade que você traz em sua mente. Aquilo que você cultivar é o seu retrato para o mundo espiritual. E o que acontece? Você se transforma numa antena poderosa. Os espíritos sentem, é esse aqui que eu quero, e induzem a fazer mais coisas erradas ainda, porque a culpa é nossa, não é deles não, a gente que atrai, ou do passado ou do presente. Inês. Você falando aí, estava pensando, até para o nosso sono físico, a importância dessa vigilância mental. Porque nós não vamos fazer fenômenos de efeitos físicos, mas nós vamos em desdobramento para o mundo espiritual. Exatamente. Poderemos estar com essas companhias. Cadê? Todo tipo. Todo mundo que dorme, o que dorme é só um pouquinho. Bom, então eu vou falar, justo. Acontece o seguinte, é o seu retrato para o mundo espiritual. Não tem como se esconder do mundo espiritual. Então nós vamos atrair as companhias. Eu estou obsidiada, que tira o espírito da minha obsidiana. Primeiro faça a sua reforma moral para bloquear. Não adianta tirar o espírito, ele volta. Você tira, e já aconteceu muito, ele volta. Enquanto não houver uma reforma íntima, também não é assim, bom, será que agora eu tenho que estar rezando o tempo todo? Será que tem espírito me perturbando? Isso aí é ansiedade, para com isso. Viva a sua vida normalmente. Você vai se deparar com o momento de você decidir de usar uma palavra, de usar um palavrão, de usar uma irritação provocada, ou de você mesmo, do seu espírito do passado. É o exercício da vigilância. Isso não é balela não, de religião não, isso é física. O semelhante se atrai, não tem como fugir disso. No mundo espiritual é a mesma coisa. Mais alguma coisa? Bom, então, hein? Tem uma pergunta. Você falou que precisa estar escuro, né, para fazer o... Muito boa no escuro, pelo seguinte, o ectoplasma, ele é extremamente sensível à luz. A luz queima o ectoplasma.
Então, quando as pessoas vão fotografar, que aconteceu de fotografia dos espíritos, como eu tenho guardado aí uma da Madame Prado transparente, ela desmaterializada, ele tem que ser em plena obscuridade, que o ectoplasma ele é muito sensível à luz. E quando assim, olha, vamos fazer fotografia, os espíritos preparam, colocam camadas mais grossas, que quando a luz queima, o flash queima, dá para segurar. E prepara o médium, porque se o médium foi apanhado, se o espírito foi apanhado de repente com a luz, vai lá no médium. Por exemplo, o Peixotinho uma vez, na reunião, lá em Campos, eu tenho muita história, assim, vai ficar a noite inteira. Peixotinho estava materializado, e aqui antigamente tinha interruptor e tinha a perinha, era um fio, chama-se pendente. A gente apertava assim, apagava, você pegou esse tempo, né? Era do meu tempo, viu? A perinha, foi um interruptor pendurado, a lâmpada do interruptor. Então a pessoa estava lá na reunião, estava cochilando, aí o espírito falou, porque a luz divina, ele disse, acende a luz, paf, acendeu, aí apagou de pé, o Peixotinho deu um grito. Lá, ele estava desmaterializado e a tia Baby, a mulher dele, que eu conheci, ficava em casa fazendo chá. E quando acabava, era uma casa do lado, quando acabava a reunião, a luz acendia. Ela disse, a luz não acendeu, 10 horas não acendeu, tem alguma coisa. Ela começou a rezar. Então, ele estava ainda se rematerializando, porque ele recebeu um impacto. Então, para os espíritos recondicioná-lo, aglutinar as moléculas e as células do corpo que estava com o espírito, levaram mais de 2 horas, o pessoal cantando em prece, para pegar energia extra para recompor. Mesmo assim, a Alcione, filha dele, me falou, Wallace, olha só, meu pai, quando acabou a reunião, ele ficou a pele tão fina que você via as veias, eles não conseguiram refazer tudo, então ia refazer na outra reunião. Então ele ficou na cama, deitado, que não tinha condições de se levantar. Então todo dia eles levavam à praia de Atafona para pegar a energia do sol para ajudar a restaurar o campo eletromagnético das células, de toda a estrutura orgânica, para ele recompor. Quase desencarnou. Aconteceu com Júlia, aconteceu com Fábio Machado. Fábio Machado, alguém acendeu a luz, pegou na perna, ele ficou sem perna. Os espíritos tiveram que fazer tipo uma perna mecânica para compor, o resto da vida ele ficou mancando, porque é sensível. E bateu no espírito, ele está ligado ao médium, está ligado ao perispírito do médium, é um impacto violento. Então, nos casos de pesquisa científica, eles vão preparando o médium e o ectoplasma para proteção. Aquele livro de William Crookes, como? Não, do William Crookes. Ele pesquisou a Kate King e Florence Cook é médium. E foram fatos espíritas, é um livrinho desse tamanho, ele é fantástico, leia, vocês vão gostar. Ele pesquisou, o William Crookes foi renomado, ele inventou a ampola de Crookes, o radiômetro. Ele foi o único cientista na época laureado com a medalha de ouro da Rainha da Inglaterra. Quando os fenômenos ocorriam, a ciência dizia, isso é balela, isso é fraude. Então ela, de novinha, disse assim, seu William Crookes, eu quero que o senhor me pesquise, que eu estou sendo vilipendiada aqui. Então ele passou a pesquisar. Sabe o que eles disseram? Agora ele vai acabar com tudo. Vai acabar com tudo. 3 anos ele pesquisou. Quando acabou a pesquisa, perguntaram, é verdade? Eu não só digo que é verdade, é um fato. Então, ao longo do tempo, eles foram gradativamente acender a luz. A Kate King era uma jovem, e eles se materializavam com os filhos. O último dia, estava entardecendo, ela se materializou a plena luz da tarde. Por quê? O médium e o organismo do médium e o ectoplasma foi preparando aos poucos. Lá era a lâmpada de gás, né? Cada dia da reunião eles mandavam acender um pouquinho mais para treinar e preparar o médium para isso. E no final ela se materializou a plena luz do dia. Então depende do médium, depende das condições. Cada médium é cada médium. Não tem outra coisa. Uau. Ei. Mas é um desgaste muito grande para o médium, né? Tanto que Emmanuel falou para o Chico parar com as materializações. Chico, materializações. Então ele tinha que decidir. Exatamente, a menção do Chico não era materialização. Um amigo nosso
estava na casa do Chico quando teve a reunião de materialização, tudo escuro, e ele na epitiadeira viu a Sheila sentada diante da epitiadeira, batia no rosto assim, o vulto, né? Então ia, ela pegava o ectoplasma, batia assim, ó, ia aparecendo o rosto, ia ficando aceso, ia batendo assim, modelando ao seu próprio corpo e espírito, né? Isso ele viu assim, né? Bom, e tem mais história, senão a gente não vai adiante. Bom, então vejamos, nós paramos aqui, né? Contei a vocês a história dos dedos. Agora vamos à parte artística. Ei. Ah, tá bom. Isso aí é a samaritana aí. Seu ectoplasma. Ah, meu Outra coisa, o ectoplasma, depois que os espíritos se desmaterializam, embora, o ectoplasma volta para o médium. E volta, às vezes, impregnado dos pensamentos dos presentes. E, às vezes, o médium passa mal por isso. A gente não podia comer carne, porque não, que palminha. E a carne impede a materialização? Não, você pode comer um boi. Mas na materialização, amor, que é para tratamento de doente, o ectoplasma tem que estar o mais puro possível. Então, mistura, tá, André Luiz? Com energias do médium, energias da flora e da fauna e energias espirituais. Ele disse que misturar energia espiritual com energia da natureza é moleza, mas botou energia humana, dá um trabalho infeliz, porque está impregnada da nossa mente. Então não é só o regime alimentar, não, é o regime mental. Para qualquer atividade mediúnica, ainda mais materialização. Então, então havia um companheiro que a gente descobria que ele comia carne, porque o Júlio no outro dia passava mal e sentia o gosto do quibe. Seu Gaspar, você conhece o seu Gaspar, né? Não? Seu Gaspar, o senhor comeu quibe, né? Eu fui no aniversário, porque o Júlio acordava passando mal, enjoado e com gosto de quibe, porque o ectoplasma estava impregnado. O ectoplasma pertence ao médium, né? Se vocês lerem também, No País da Sombra, vão adorar. A história de Madame de Perrance, ela conta, ela era criança e ela viu uma velha. Ela viu uma velha, conversava com ela. Quando ela dizia para mim, estou vendo uma velha, a mãe caía de chinelo. Você está doida? Curava a doideira dela com chinelada. Aí ela nunca mais falou. E tinha que ajudar muito em casa e não dava tempo de preparar os exercícios escolares. Então, de noite, cochilando, o espírito vinha materializado e ajudava ela. Não fazia por ela, ajudava ela a fazer os exercícios. Então, desde criança, ela foi médium. E houve uma reunião que ela disse, tá bem, eu vou atender a vocês, mas eu quero ficar lúcida, não quero entrar em transe. Que o espírito, o médium adormece, eles levam o espírito para longe para poder a mente do médium não interferir no processo. Leva para passear, para ver algum lugar bonito, encontrar com outras pessoas. E ela quis ficar lúcida. Então, ela diz assim, serei Ana ou serei eu? Então, Ana é um espírito que dançava. Então, foi para o meio da reunião, tudo pesquisador. E ela sentada, né? Daqui a pouco ela pensava assim, eu quero que Ana volte, eu quero. Então Ana vinha, deixa eu ficar aqui. Não, ela mentalmente, olha só como é que o ectoplasma está ligado. Então ela fazia a Ana falar o que ela queria, porque a mente é dela. Ela interferia na reunião no espírito materializado. Ela disse, serei Ana, serei eu. E uma vez os cientistas foram, ela sentada na cadeira, botaram a mão, ela estava sem perna. E ela sentiu dor. O perispírito estava ali, né? Mas a parte material estava no espírito. Então o vestido estava assim, caído. Por quê? Estava desmaterializada. A forma perispiritual, mas a física estava lá compondo. Então ela sentiu dor. Então o médium sofre. Tem que levar tudo muito a sério. Então vejam aqui, por exemplo. Deixa eu passar para o lado de cá. Ah não, eu vou atrapalhar vocês. Aqui, por exemplo, os espíritos modelaram a Bebé e o Iruoto. Bebé foi uma moça de Muqui, uma senhora, eu conheço os filhos dela, a irmã dela foi companheira nossa, a Geni Cúrcio, lá da reunião. Ela era artesã e fazia muitas modelagens em flores. Ela e o Iruoto, que é um artista japonês e que trabalhava na área médica lá na reunião para ajudar os doentes, fizeram aqui 50 anos de homenagem ao Chico. Então tem aqui a cruz, o sudário dizendo que
O Cristo não está morto, né? O sudário, o pano que envolveu Jesus. Aqui, um livro e um tinteiro antigo e a caneta. E aqui todos nós assinamos o papel, antes mostrando que o trabalho era feito dos espíritos. E aqui é um detalhe, aqui, ó. Olha que delicadeza dos 50 anos de mediunidade do Chico. O livro aberto, né? As flores, e aqui aquele tinteiro antigo com a pena para indicar que é a escrita. Então, olha a diferença e olha a diferença. Aqui, por exemplo, tem uma comemoração do Natal, a estrela, que tem o presépio, né? E aqui os 18 dias do livro espírita. O Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. E o 18 de abril, o mapa do Brasil, o coração aí. Olha a delicadeza, os detalhes do mapa. É alguém que tem que ter muita habilidade para moldar isso em parafina, numa lâmina fininha, sem quebrar, não é? Bom, e aqui já é uma orquídea também moldada. Você tem mulheres, pessoas que fazem artesanato com folhas, né? Ela fez com parafina, olha que delicadeza. Também um médium que oferecia condições para isso, entenderam? Quer dizer, já o Franek Kluski, o médium aqui do Padre Isabel, já não ofereceram, porque eles não tinham essas qualificações artísticas e forneceram. Da mente, tem que usar a mente. Tudo, a ligação médium-espírito tem que ser global, né? Para tudo. Então, o fenômeno é, por isso que a gente fala medianímico, que entra o fator humano, quer dizer, o animismo humano, mas a mediunidade para ter relação com os espíritos. Ei! Nessas montagens, o médium era artesão? O médium era tudo, o Júlio era tudo, era artista, tudo ele fazia. E aí o espírito passava e o Júlio que modelava? Não, o Júlio estava na cabine roncando, só o ectoplasma, mas eles teriam que ter alguma coisa do médium, o tipo de energia, o tipo de característica que favorecesse a relação mental. Mesmo na materialização, há uma relação mental com o espírito. Muita gente diz que não, mas está provado que tem. Serei Ana ou serei eu? O caso da Ana, né? Ela exigia, você vê, ela acabava vindo para perto. Ela disse, deixa eu ir para lá. Não, fica aqui. Ela fez pesquisa também, a Madame de Perrance, né? Então, vejam as diferenças. Agora tem o outro lado. Como é que nós vamos fazer? Houve muito fenômeno de transporte. Nós estávamos numa reunião e no outro dia, também, outra vez, não foi dos dedos não, ia ser o dia da criança. O Gisele trabalhava na Garoto e trazia bombom, aquele batom, trazia e guardava lá para dar no outro dia. Ele ganhava porque ele era funcionário. Aí nós estávamos na reunião, aí o Palminho disse, eu vou trazer uma surpresa para você. Danou a cair aquele bombom, blá, 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 pelo chão, assim, blá, transporte, né? Como é que você fez? Eu fiz um buraquinho na sacola e trouxe. Que nada, ele desmaterializou e rematerializou. Foi um tal de cair bombom no chão. Aí a Beré, que vocês conhecem, disse, você não vai comer? Eu digo, não vou comer. Do meu lado. Olha só como é que era simples a reunião. Eu não vou comer porque eu estou com regime de açúcar. Mas é dos espíritos não. Espírito trouxeram, eu não vou comer, não comi. O Joerval, que também era um companheiro nosso, comeu bombom. Mas passou mal, ele tinha diabetes. Olha, aí entra as histórias engraçadas, né? Teve que parar a reunião. Mas olha, os espíritos me deram, você comeu porque você quis. Você é diabético. Sabe que não pode, como é que você vai comer um bombom? Os espíritos fizeram um fenômeno. Olha a liberdade, o espírito vai dizer, eles não são obrigados a saber que Joerval era diabético, não tem obrigação. Eles fizeram um fenômeno para alegrar todo mundo, um momento lá, fora das coisas sérias, que era o tratamento do doente. Uma vez me colocaram acupuntura, eu tenho problema de varizes, me levaram para a cabine, eu senti a agulha entrar. Ficou uma semana, na outra reunião eles me tiraram a agulha, eu não vi, é agulha espiritual, mas eu senti entrar. Então teve que parar a reunião, levar ele para o pronto-socorro. A Maíldes, que era muito engraçada, que Joerval, você é doido, como é que você sabe que você não pode? Você conheceu Joerval? Não, né? Não. Você é doido, você não pode fazer um negócio desse. Aí disse, mas foi o Palminho, me mota para a reunião, eu pego esse Palminho, eu acabo com ele.
quer me dar uma bronca. Mas olha, aí ela ficou muito zangada. Com toda razão, a esposa cuidadora. É lógico que ela não ia para a reunião e vai arrasar. Palminha, você é um irresponsável. Ele é um irresponsável, porque ela ficou muito zangada. Né? Então isso aconteceu. Né? Então vejamos. No presépio, por exemplo, olha aqui para o presépio, olha que delicadeza do anjo, né? A delicadeza do anjo. Cada reunião eles faziam palmeira, e deixava, nós tínhamos uma bandeja assim, deve ter alguma bandeja aqui, ó, em algum lugar, talvez, que mostre que no outro dia fizeram o anjo, fizeram a manjedoura, fizeram José, fizeram Maria, e fizeram a casinha, as partes. E na última reunião eles montaram tudo e ficou assim, ó. Aqui, ó. Tá vendo? A casinha, o anjo pendurado lá na coisa, uma cerquinha, a manjedoura, as palmeiras e José e Maria aqui, ó. Olha que concepção artística, que delicadeza da bebê e o outro. Né? Agora, nós vamos aqui aos desenhos. Os desenhos com o Júlio tiveram duas características. Uma, geralmente nas reuniões públicas de comemoração, tem uma que eles mandaram para o Chico, fizeram para o Chico, homenagem ao Chico, né? Tem muita coisa, eu só trouxe isso. Aqui, por exemplo, foi a comemoração dos 10 anos da Casa Espírita. Aqui, deixa eu ver aqui, a gente colocava lá na mesa, lá dentro, o papel 70 por 50, desse tamanho. A gente botava a data e assinava, e o pincel atômico, daqui a pouco, aquele barulho de pincel atômico em cima do papel, assim, aquele ringidozinho, a gente ouvia 10, 15 minutos, aí plá, botar, quando você faz assim, bota, né, o Hermann, um alemão, assim, meio rústico, né, estava bom. No outro dia, depois acabava a reunião, a gente via o desenho. Agora, veja bem, olha aqui. Depois a gente descobriu, no meio das pedras, até aqui, 18 de abril, 10 anos de fundação da SEC. Os 5 livros da codificação, a assinatura dele, e aqui, ó, aqui embaixo, tá aqui o 18 de abril. Aí eu marquei, eu fui descobrir isso 18 anos depois. Olha aqui, 18 anos, no meio do desenho estava lá. Aqui, por exemplo, houve um fenômeno de xenoglossia. Já ouviram falar em xenoglossia? Você está cansado, hein? Tá. A xenoglossia é quando os espíritos falam ou escrevem em língua estrangeira. Xenoglosso, né? Tem um nome geral de glossolalia. Mas xenoglossia tanto para a escrita quanto para a fala. Se vocês olharem lá no festim de Baltazar, lá no Velho Testamento, quando os hebreus estavam prisioneiros na Babilônia, Baltazar deu um festim, uma devassidão, mais de 1000 convidados. Aí apareceu uma mão lá em cima, uma mão escrevendo, Mani Tekel Fares. Aí ele não sabia, em hebraico, ele não sabia o que é aquilo. Ele não estava prisioneiro, chamou o profeta, para não sei qual foi, ele disse, medido, pesado e julgado. O que quer dizer isso? Que você foi medido, foi pesado e foi julgado. O seu reino vai ser destruído. No outro dia, Ciro, rei da Pérsia, essa é a história, invade a Babilônia e acaba com o reino lá. E foi quando libertaram o povo hebreu voltou para as terras de Israel. Então, aqui o Espírito escreveu em alemão, eu não sei a pronúncia, 13 Jahre, Discipline des Ideals, Discipline Glauben, Discipline Wahrhaftigkeit. Isso não foi na reunião de materialização, não. Da reunião de materialização foi outra. E a Pollock, é uma amiga nossa que era de Aracruz, ela sabe alemão, então ela leu. O Espírito escreveu o que quer dizer o seguinte: 30 anos, disciplina do ideal, disciplina na fé e disciplina na caridade. Diz que é uma mensagem para o Júlio, para ele mesmo. 30 anos de mediunidade. O Espírito escreveu em alemão. Xenoglossia. O Júlio nunca podia imaginar que ele ia falar ou escrever em alemão. E o Espírito escreveu em alemão. E aqui embaixo, ele botou o nome Estevão e Marta,
que a Lulu também estava fazendo 15, 30 anos que os dois começaram juntos, Júlio aqui e ele em Cachoeira, ela em Cachoeira. Marta era o espírito que se comunicava por ela, né? Ele botou o nome dos dois, a gente descobriu que estava inserido no meio do desenho, né? E aqui é outra coisa interessante, final de século, isso aqui foi no 6º Congresso Espírita da Bahia, também uma folha desse tamanho, nós estamos lá com o Divaldo, com todo mundo, então o espírito desenhou, ao contrário, ao contrário aqui, ó, fim de século, eu tive que botar um espelho para ver, ou então com a luz por trás para ver o que estava escrito. Aqui, ó, Amaral Ornelas. Desenho mediúnico especular, chama de desenho especular. Ainda rugem trovões a tempestade de guerra, o orgulho, a astúcia, o ciúme, o despotismo, tredo. Alardeiam no mundo a insegurança e o medo, o mal triunfa, esparso, a crise, o fel descerra. A timidez dos bons, o bem vive em degredo. Tiraniza, descrença, a sanha que se aferra. Humilhada na dor, chora infeliz a terra. A paz ainda é sonho, é utopia, é arremedo. Mas renova-se o Cristo, a lúcida esperança. A verdade se alteia, o Paracleto avança. Kardec é ação no amor, demarcando por vir. Clamam vozes do além, espíritas, atendei. Primeiramente, o amor conforme a eterna lei, e unidos estudar, saber, construir. Amaral Ornelas. Isso foi quando completou 131 anos da origem do Espiritismo, Amaral Ornelas. E aqui nós vamos caminhando para o fim. Aqui foi quando a Casa Espírita fez 20 anos. O Júlio psicografando, também 10, 15 minutos, completamente em transe, aqui, ó. Aqui ele começou com o título. Depois o Espírito escreveu a mensagem também ao contrário, e ele começou a desenhar a flama. Isso, na hora sim, vai desenhando. E uma vez perguntamos isso, não, às vezes o Espírito já traz o desenho, coloca em cima do papel e começa a copiar. E às vezes ele cria na hora o desenho. É muito mais prático, traz o desenho pronto, né? Tanto é que a poesia não é dele, a poesia é de Amaral Ornelas. Então veja bem. Aqui, ó, o desenho especular, 20 anos da Casa Espírita Cristã. Benjamin Silva, que deu o poema, que ele era um poeta aqui do Rio de Cachoeira de Itapemirim. Benjamin Silva escreveu aí, ó, Avante, né? E termina com Casa Espírita Cristã. Aqui o Júlio lendo e a gente com foco de luz para ele poder ler o que estava escrito ao contrário. Né? E aqui em volta do desenho tem 30 rosinhas que correspondem aos 30 anos. Agora, esse aqui, ó, é pneumatografia. Vocês vão ver isso no livro dos Médios. O que é pneumatografia? Escrita direta. Kardec trata num capítulo só isso. Os espíritos escrevem e aparecem. É o caso da mão lá, né, escrevendo lá na parede de Festival Baltazar. A escrita aparece. Eles, mas como é que faz isso? Eles usam a substância do laboratório do mundo invisível. Eles conseguem, com o fluido cósmico universal, criar a substância. Se tem coisa no mundo espiritual, eles fabricam aqui. O capítulo é longo. Se fizer perfume, a gente vai sentir? Vai. Nós muitas vezes sentimos perfume na reunião que a Sheila trazia. Se fizer uma coisa de mau cheiro, também vai sentir, se os espíritos fabricaram. E neste caso, os espíritos desenharam, tinham esses quadros brancos, tinha um vidro na frente, o Júlio estava na casa do Expedito, que está aqui, que o Júlio teve que operar o pé e ficou na casa dele. Então, de manhã cedo, apareciam as coisas escritas aqui, ó. Aparecia escrito aqui, ó. Com tinta, com diferentes letras, espessuras diferentes, e aqui também um soneto da Irtes, que eu inverti, ao contrário. Então ela fala aqui sobre ao contrário, se vocês quiserem eu leio. Então, e outra coisa curiosa, as crianças dizem, vamos lá ver se já tem mais desenho, vamos lá ver. E acordar, tinha mais coisa escrita. E no fundo que desapareceu, que os espíritos quando usam do material do mundo espiritual, desaparece. Ele diz que é uma substância semelhante à plombagina, grafite. Então parece grafite. E tinha centenas de assinaturas dos espíritos, tudo miudinho, letra miudinha, isso desapareceu.
Mas como isso aqui eles talvez tenham transportado do pseu atômico, ficou lá escrito. Mas aquilo que era do mundo espiritual desapareceu. E o Hiroto, que eu disse a vocês que ajudava a beber nos fenômenos, ele fez esse desenho aqui de Natal. Estão vendo? É uma paisagem tipicamente japonesa, não é? Estão vendo daí? A montanha, né? A Feliz Natal. Mas depois nós fomos ver que, eliminando os detalhes, fica a figura daqueles teatros japoneses aí, ó. Ele desenhou anos depois que descobrimos que parece também o rosto do próprio Júlio César. Então eu botei cor para ver a diferença aqui, ó. No meio dos desenhos estava um rosto que ele desenhou e ninguém falou nada. Tivemos que descobrir isso. Bom, em termos de materiais, isso aqui eu acho que é 1/10 do que eu tenho lá, que é muita coisa. Aqui também eu não botei. É uma mão segurando uma flor, a mão nossa encarnada que pegou lá do balde e segurou para eu fotografar, também feita por Bebé, né? Então, alguma pergunta? Mais água? Ah, está aqui. Se vocês têm alguma dúvida, tem alguma coisa, que é muita coisa, estudo de mediunidade não tem fim. Os aspectos da mediunidade, tanto de efeitos físicos, só o estudo da postura dos médiuns, as qualidades do médium, as características de cada médium, se eu psicografo, se a Inês psicografa, somos médios psicógrafos, cada um é cada um. Cada um tem um modo de captar, cada um tem uma sensibilidade, cada um. Por exemplo, o último desenho, cadê? Quem me vira aqui? O Split, não sei o quê, cadê? Como é que chama? Para mim era algo seriado no meu tempo, está aqui. Esse aqui é o mesmo Hermann feito por mim. Só que eu não tenho, embora eu tenha arte, ou seja, artista, eu não tenho as qualidades mecânicas do Júlio. Que na psicografia você vai encontrar o médio intuitivo, aquilo vem na cabeça, você vai escrevendo. Se você parar, você perde. A frase, aquilo vai vindo, você vai escrevendo e vai escrevendo. O mecânico, ele pode, como aconteceu com o Júlio, conversando com a pessoa e o braço dele escrevendo. O espírito usa o lobo cerebral correspondente ao movimento e comanda a mente do médium e vai escrevendo. É o caso de espírito, de médium escrever com as duas mãos espíritos diferentes. Eu tenho que, o espírito me dá a ideia, eu tenho que procurar e montar o poema, a água, aqui é de desenho mesmo, eu tive que procurar para montar a ideia dele, que eu não sou mecânico de pegar e fechar os olhos, como vocês viram ali, 10, 15 minutos, o espírito escrevendo, desenhando, e vem para cá, vem lá embaixo, aí volta lá em cima, termina mais aqui embaixo. Ele não tem uma sequência. Tem hora que ele bota o poema, tem hora que faz a flâmula, tem hora que bota a assinatura, bota uma frase, ele bota outra, acho que para demonstrar. Nesse dia aconteceu um fenômeno. Eu fotografei, o Clóvis Nunes levou, lá da Bahia, nunca mais, nem achou mais. Os espíritos fizeram uma transfiguração da mão do Júlio. A mão dele é grossa, gordinha, ficou velha e comprida. É a mão do espírito Estevão, que foi padre, a mão branca, comprida e maior, uma mão pequena do Júlio e a outra grande. Fizeram uma transfiguração. Esse registro eu não tenho, infelizmente, né? Mas a gente, como eu quis dizer a você, eu desenho, mas eu não tenho essa versatilidade que chama-se a psicografia mecânica que o Júlio tem. Então, eu tive que vir na cabeça, eu tinha que arranjar isso, tinha que arranjar as mãos, tinha que arranjar a água, tinha que estruturar, estava na cabeça, mas eu não tinha habilidade. Então eu tinha que desenhar, marcar, apagar, desenhar novamente. Eu disse, não é aí não, bota mais para cá, bota mais para lá. Então mostrando a diferença de médium artista de um lado para o outro. Ele tem arte, eu tenho arte, já fui professor de arte. Mas a minha versatilidade para a execução mediúnica, eu não tenho. Você vê o Gasparetto, por exemplo, ele pintava a hora com as duas mãos e com os pés. Quer dizer, cada espírito usava uma região e pronto, ele entrava em transe e utilizava o organismo dele como você usa uma caneta, como você usa o pincel. A mão dele era uma ferramenta. O pé também. Por quê? As condições mediúnicas para chamar a atenção. Eu acho que eu paro por aqui. Tem um assunto, eu tenho para o resto da noite.
Ou vocês entenderam tudo ou não entenderam nada. Brincadeira. Mas não é interessante isso? Saber que nós, cada um, só para complementar, cada um de nós é médium. Mas não pode dizer, fulano é mais médium, mas não é menos médium. Não existe isso. Médium e acabou-se. E cada um tem uma missão, tem uma tarefa, tem um compromisso que cabe trabalhar. Se eu sou psicógrafo e tenho uma especialidade, isso aqui é uma especialidade mediúnica, a materialização, a literatura, poema e livro é uma especialidade. O médium tem que trabalhar isso para aprimorar. Se eu sou um médium de passe, eu tenho que estudar, eu vou estudar o magnetismo, que nós temos feito aqui. Estudar o magnetismo, quais são as técnicas do magnetismo, como é que é o processo intuitivo, vou dar o passo, o que eu devo fazer, onde é que eu devo sentir, onde é que estão os chakras, qual é o chakra que o espírito está precisando eu atuar. Isso é trabalho nosso. Eu recebi vários livros, mas a correção de português, a correção de sintaxe, a correção doutrinária, sou eu. Eu que tenho que olhar para... Uma vez o Espírito escreveu uma frase no livro de Dona Ivone: o amor cobre a multidão de pecados. Eu botei Jesus. Aí, peraí, não é Jesus não, me veio na cabeça, procura. Foi Pedro. Na minha cabeça, do vício, estava Jesus. Tudo é Jesus, né? Mas não foi Jesus que falou, foi Pedro. O amor cobre a multidão de pecados. Se a gente não está estudando, ia ser essa besteira. E outra coisa, eu peço a alguém, gente, analisa doutrinariamente o livro. Aí vem esse, Wallace, por que está escrito isso assim, assim? Isso é porque no livro dos Espíritos, não, no Espírito do Espírito não diz isso não, diz assim, deixa eu ver. Eu me lembro, olha a humildade do Chico. A Dona Ivone Pereira de vez em quando me escrevia, um dia ela me escreveu, Wallace, a minha parte literária já acabou, mas eu estou trabalhando na mediunidade, naquilo que foi o começo da minha mediunidade, a caridade cristã de servir de médium para os espíritos sofredores. A grande Dona Ivone. E eu assisti reunião mediúnica em Uberaba com o Chico recebendo meio de espírito, igual nós aqui. Então cabe ao médium trabalhar qual é o meu tipo de mediunidade. E às vezes muda. A gente tem a essência. Agora os caminhos é que nós temos que buscar. Vocês são jovens, estudem, não com a obrigação de ser médium, mas de conhecer. Porque a hora que chegar alguém com um problema que você disse, você só pode ser coisa espírita, como é que você vai ajudar? Os médios têm que estudar. Chega uma pessoa obsidiada, é obsidiado? Não é um problema esquizofrênico? Não é um problema neuronal? Não se pode colocar tudo na conta da obsessão. Então ele tem que estudar. É difícil? Não. É a vida inteira. Você está aprimorando você, está se aprimorando para adentrar no mundo espiritual e viver o mundo de regeneração. É a conduta. O que nos faz me ligar aos bons espíritos? A conduta. Nós estamos aptos também para receber, sintonizar com o espírito ruim? Estamos. Então o que Jesus falou? Observai, vigiai e orai para não cair em tentação. Pedro não negou Jesus 3 vezes. Tiago, lá apóstolo, não brigou com Paulo. Os seres humanos, mas se aprimoraram, né? Judas, quando traiu, ele não tinha intenção de trair, mas cometeu um erro que ele já era erro do passado, o suicídio já vinha do passado. Então ele pegou quem? Pessoas iguais a nós, humanas. Pedro não cortou a orelha do outro lá quando o soldado veio prender para crucificar? Ele pegou a orelha e botou de volta no lugar. Mas o Pedro teve um impulso, o grande Pedro. E nós somos o quê? Nós somos apóstolos da nova era. Cabe a nós o nosso comportamento, o nosso modo de pensar, o nosso modo de viver, o nosso modo de vestir, de tudo vai nos colocar na condição de bom. E qual é o melhor médium? O que o livro dos médiuns diz? Não é aquele que faz maravilhas, é aquele que segue Jesus e se coloca apto como boa comunicação dos bons espíritos. Esse é o bom médium. Não é que faz materialização, não. O Júlio era um bom médium, mas era um médium bom. PT final. Ponto. Obrigado. Eu falei PT,
Não tem nada a ver com partido, não. É porque eu sou do tempo do telegrama, quando você falia, Maria, vá lá em casa, VG, que quer dizer vírgula, que não tinha em código Morse. E ponto, escrevia PT. É nesse sentido, quando a gente falava PT, PT quer dizer ponto.